a fala do Dr. Clarice Van, que vai falar um pouco sobre credenciamento, que é um instituto que nós utilizamos no Sistema Único de Saúde há muitos anos e não havia previsão de forma clara como um procedimento, num espaço próprio na Lei 8666, e agora tem um certo protagonismo nessa nova lei. Com o senhor está a palavra, doutor. Marília, muito obrigado. Boa tarde a todos. Grandes amigos aí, Tadahiro, Mauro, né? Um pouco afastado no momento por conta de tudo isso, mas sempre juntos nas atividades e no coração, né, meus amigos? Bem, falar depois de tantos ensinamentos, eu acho que a gente ganha e aprende mais alguma coisa nesse período de observação. O Tadahiro tocou em alguns pontos extremamente relevantes, como sempre, né, que é a questão do planejamento. O planejamento ele é fundamental, ele é transversal às ações da administração, mas muitas das vezes preterido, né, deixado de lado, e aí acontecem as situações ditas emergenciais, que são verdadeiros tapa-buracos com graves consequências. Graves consequências que o Mauro destacou muito bem, né, quando ele falou desse agravamento das sanções, né? Então, a gente tinha situações em que você tinha uma determinada sanção e que hoje ela se encontra agravada, né? Então, isso é extremamente preocupante para o gestor, né? Ser gestor de saúde, por si só, já é uma profissão de risco, é uma situação extremamente que demanda uma dedicação extrema, todos os seus percalços. E agora, na pandemia, ainda em especial. E agora com uma lei nova, né? Com todas essas observações e destaques que a doutora Andréia fez. Eu acho que, por si só, essa questão das leis de licitação, né, principalmente essa vigente, essa 133 que nós temos agora, merece, por si só, um estudo até da própria numerologia, né? Porque a anterior era 8666, e essa aqui agora é do dia 1º de abril. Né? Então, por si só, a gente já tinha que levar em conta essas características das leis, né? Porque são com elas que a gente tem que trabalhar. Né? E o Tiago é o meu assessor para assuntos de slides. Poderia mudar o segundo slide, por favor, Tiago? E a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela realizou, há algum tempo atrás, uma audiência pública para nós discutirmos, ou para ser discutido o então projeto de lei. Né? E o interessante, eu tive a oportunidade de participar em nome do COSEMES, que nós tínhamos 17 entidades inscritas para manifestação na audiência. 17. Apenas o COSEMES São Paulo da área da saúde. 16 eram ligadas à construção civil. Então, você tinha ali pessoas extremamente abalizadas, extremamente hábeis nas questões licitatórias envolvendo a construção civil, esse nicho, que discutiam a fundo as questões relativas à lei de licitações. E, na área de saúde, a compatibilização, a discussão do projeto de lei, aquilo que ele traria para nós e que nós teríamos que manuseá-lo já enquanto lei para as coisas da saúde, só o COSEMES São Paulo. Só. Não tinha mais ninguém. Não tinha um conselho, não tinha ninguém mais. Então, a gente ficou bastante, vamos dizer, desfalcado nessa discussão. E não só nessa audiência da Alesp, mas no próprio histórico de tramitação do projeto. Então, eu conversei na oportunidade com o deputado que era o subrelator do projeto, e ele, como era oriundo da área da saúde, ele foi secretário de saúde no município aqui do estado de São Paulo, o Vitor Lippe, nós conversamos e falou assim, olha, realmente, não há uma especificidade, é aquilo que já foi dito aqui, o Tadahiro trouxe, né? Existe uma transversalidade, uma horizontalidade da lei, que diz que ela vale para todo mundo, e vale na sua integralidade do mesmo jeito, né? Então, tanto faz tratar Borá como o mini município aí do Tadahiro, como São Paulo. E como faz também tratar a área da construção civil e a área da saúde. Essa lei induz, ela orienta, ela indica, ela obriga você a fazer questões de obras e de compras de produtos de outras naturezas e as coisas da saúde também.
E aí você tem que não é usar artifícios, mas fazer entendimentos doutrinários. Logo que a Lei 8666 saiu, lá nos idos de 93, o doutor Gilson Carvalho, que era secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Oportunidade, ele montou um grupo de trabalho lá no Ministério para que nós pudéssemos fazer uma avaliação da aplicação ou de como fazer a aplicação da nova lei de licitações, então, às coisas da saúde. Esse grupo foi capitaneado, do ponto de vista técnico, pelo professor Márcio Camarosano, aqui de São Paulo, e eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo. Então, a gente olhava para a lei e dizia, como é que eu aplico isso aqui na saúde? Como é que eu pratico isso aqui na área da saúde? E era um desafio, como é hoje em dia, e como será com a nova lei. E um dos elementos já então praticado, já então considerado, já então tratados pelo Sistema Único de Saúde como uma das suas soluções, era o credenciamento. Credenciamento esse que difere de uma mesma expressão usada no âmbito da saúde, que é aquele credenciamento de serviços de saúde, principalmente de alta complexidade, para autorização de funcionamento. Né? Não confundam, não se confundem. Né? Eu, infelizmente, estive outro dia num evento que eu vi essa confusão, né? Então, a pessoa falava em credenciamento como se fosse o credenciamento, por exemplo, da a rede temática da oncologia, a rede temática da oftalmologia, e assim por diante, da cardiologia. Não é a mesma coisa. O credenciamento que nós estamos falando é aquela hipótese, aquela ideia, aquela prática que extraímos da lei de licitações, da 8666, para que possamos trazer para o âmbito da administração prestadores de serviço, para que dentro da sua especificidade, dentro das necessidades do interesse público, seja feita a complementariedade do serviço. Então, esse é o credenciamento que a gente usava e que a gente está tratando nesse momento. E a discussão naquele momento era, mas aí onde que eu encontro na Lei 8666 esse instituto jurídico? Não encontra, literalmente não encontra. Por quê? Porque ele era uma interpretação doutrinária, né? Uma interpretação doutrinária daquilo que trazia a primeira parte do caput do artigo 25, dizendo que seria inviabilidade de competição, de julgamento de competição por inviabilidade de competição. Então, todas essa forma guarda-chuva de expressão acabou virando inexigibilidade e virou credenciamento. Segundo alguns autores, o primeiro a praticar essa ideia do credenciamento com esse formato foi o próprio Tribunal de Contas da União, né, que fazia esse tipo de contratação para ofertar serviços de saúde para os seus servidores e seus dependentes. Alguns registros doutrinários dizem que o germe do credenciamento com esse sentido, com essa natureza de complementação de oferta de serviço, partiu do próprio Tribunal de Contas, ou seja, o próprio órgão de contas, o próprio órgão de controle externo começou e introduziu essa figura, esse instituto jurídico. E, então, a lei de licitações, da 8666, ela era uma hipótese, ela era um entendimento doutrinário. Né? Então, entendimento doutrinário esse que começou a ser usado à larga. E aí, até o Tribunal de Contas da União, o mesmo Tribunal de Contas da União, interpelou o Ministério da Saúde numa determinada época e disse o seguinte, olha, nós temos verificado nas nossas tomadas de contas e nas tomadas de contas dos Tribunais de Contas de Estado que o credenciamento, como hipótese de inexigibilidade, ele é usado de forma useira e vezeira no sistema de saúde, mas isso precisa ser regulamentado. Aí o Ministério falou, mas eu vou regulamentar? É porque você tem uma portaria que trata dos contratos e convênios de saúde, orienta como tal, desde lá da época da portaria 1286, já em 93, na sequência da própria lei de licitações, e que a doutora Leni Santos do IDISA, a qual a gente agradece a oportunidade de estar aqui e parabeniza pela realização do evento, teve participação fundamental nessa organização dessa normatização. Então, já naquela portaria, o Ministério tratava dessas questões. E aí o TCU falou, olha, vocês precisam dar um jeito, precisa regulamentar isso. E aí, instado pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério editou, em 2015, a portaria 2567, e dentro dela, como grande novidade,
e talvez seja, apesar da sua característica infralegal, né, a portaria, ela traz a especificidade do credenciamento na área de saúde. Então, a portaria 2567, ela está vigente, teremos necessidade agora de revê-la em função do novo instituto, agora formalizado, agora presente na lei de maneira expressa e explícita, né? Mas ele já tinha na portaria 2567. Depois, quando o Ministério publicou na sequência o Manual de Orientação de Contratação de Serviço de Saúde, no sentido de ajudar gestores, de explicar para gestores, de subsidiar gestores, esse instituto também veio um pouco mais detalhado, tomando por base o 25 caput da 8666 e o regramento que trouxe a portaria 2567. Diferentemente, então, da 8666, na nova legislação, o credenciamento está explícito, né? Ele aparece como a figura de das hipóteses de procedimento auxiliar de contratação, né? E tem o seu detalhamento lá no artigo 71, inciso 1, e posteriormente no artigo 79 da lei. Então, agora nós não temos mais uma hipótese, agora a gente tem um tipo legal expresso, onde eu encontro o detalhamento dessa figura, né? Essa figura não era novidade, e a grande novidade é a sua tradução normativa trazida pela lei. Pode mudar, por favor, Tiago? Quiser mudar, Tiago? Diz o artigo 78, né? São procedimentos auxiliares da licitação, né, regidas pelo disposto nessa lei, o credenciamento. E esses procedimentos auxiliares, eles, enquanto procedimentos auxiliares com essa característica, eles também não existiam na Lei 8666. Na Lei 8666, se você procurar lá o que são procedimentos auxiliares que atuam ou que existem ou coexistem com a Lei de Licitações, não encontrará, porque eles não existem. Pode mudar, mas eles são oriundos e eles já eram mencionados numa outra legislação. Pode mudar, por favor, Tiago? Que eles são previstos na Lei 12.462, que é do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, que não fala do credenciamento, fala dos procedimentos auxiliares, e trata, ao relacionar quais são esses procedimentos auxiliares dessa Lei 12.462 do RDC, a pré-qualificação permanente, o cadastramento, o sistema de registro de preço e o catálogo eletrônico de padronização. Então, aqui se prevê, ou se trata da figura do procedimento auxiliar, e não do credenciamento. O credenciamento ainda continuava nessa incógnita, né? Incógnita enquanto tipo legal expresso, mas figurando e existindo e convivendo e sendo de grande valia e auxílio para as questões da saúde enquanto interpretação. Pode mudar, por favor? O credenciamento, aqui, eu trabalho aqui no município de São José dos Campos, né, aqui na Secretaria de Saúde, a gente utiliza há muitos anos, né? A gente tem uma história de uso do credenciamento de muitos anos, e sempre as questões foram avaliadas, foram auditadas pelos órgãos de controle, e nós nunca tivemos problemas, nunca foi reconhecido qualquer erro formal, material, legal nessa utilização. Por quê? Porque é uma viabilidade, né? Pode mudar, por favor, Tiago? É uma viabilidade, é uma ferramenta importante, né? E ela tem algumas características, né? Mesmo tinha naquela oportunidade e mantém. Tiago, pode mudar, por favor? Uma das características, uma das situações mais interessantes é que quando a gente começou a praticar, lá em 93, entendeu o que a gente podia fazer referente ao credenciamento, havia uma justificativa que eu contratava, né, porque era inviável a competição. Hoje isso mudou. A gente vai ver mais adiante por que mudou, né? O que mudou? Qual o sentido desse credenciamento mudado? Na nova lei, na 14133, que, como a doutora Andréa mencionou, você tem um caráter e um conjunto normativo procedimental muito pesado, muito forte e muito nítido, você tem a possibilidade procedimental, de leitura procedimental, de dividir esses procedimentos auxiliares em dois grupos, né? O primeiro deles
seria um grupo procedimental que resulta na contratação do licitante. Nesse caso, o credenciamento se insere. Aí teríamos o credenciamento e o sistema de registro de preço como instrumento ou como atividade procedimental de procedimentos auxiliares que resultam em contratação. Mas eu também tenho uma outra situação, que são aqueles que antecedem licitação, que possuem um caráter preparatório dessa licitação. Eles não resultam mas eles preparam a. Então, eu tenho a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse e o registro cadastral. Então, quando eu olho para os procedimentos auxiliares, que são aqueles que colaboram, que ajudam, que estão ao lado da licitação, eu tenho esses dois grupos, ambos com características procedimentais, mas com finalidades distintas. E o credenciamento se insere e ele é para ou objetiva a contratação. Pode mudar, por favor? Cadê o Tiagão? Tiagão, vamos lá. Tiago, você poderia mudar, por favor? Eu queria me desculpar, né? Porque eu poderia estar fazendo isso. Só que eu tenho um problema muito sério com esse tal de computador, né? Eu acho que o pessoal da minha idade, salvo aqueles que se adaptaram, aqueles que se acostumaram com tal, tem muita dificuldade. E antes desse nosso evento, eu até tentei colocar essa apresentação na minha tela para evitar esse trabalho, esse apoio do Tiago, né, para que a gente pudesse fazer esse evento. Mas, meu amigo, meus amigos, minhas amigas, a gente tem uma dificuldade. E aí, a gente conta com a colaboração dos amigos. Pode mudar aí, Tiago, por favor? Cadê o Tiago? O Tiago vai tomar um café. Deixa eu ver aqui como é que a gente segue. Bom, a própria lei, ela vem aqui no artigo 79 e faz a caracterização, faz a explicitação, já que ela trouxe, né, do que seria esse credenciamento. E quando é que ele pode ser utilizado? Então, ele diz literalmente no artigo 79, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, com seleção de critérios de terceiro e em mercados fluidos. O que é que isso significa? O que é que cada um desses casos traz? E aí eu queria acrescentar uma situação que a doutora Andréia e depois o Mauro e também o Tadahiro mencionaram, que são algumas situações que influenciarão e que estarão dentro das nossas discussões mais aprofundadas da lei, no que diz respeito à regulamentação de algumas coisas. Porque o parágrafo único do mesmo artigo 79 diz que o credenciamento será regulamentado ou os procedimentos do credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as regras constantes aqui do inciso 1 ao inciso 6. Então, aqui fica explícito que a gente vai precisar de um regramento pela via do regulamento, para que a gente tenha isso com mais clareza. Aí fica a questão seguinte, mas aí, então, eu não tenho o regulamento, eu não tendo o regulamento, eu não tenho o procedimento, o instituto do credenciamento viável? Tenho, mantém-se. Mantém-se por quê? Porque, como já foi dito pelos colegas, há um par e passo aí, há um paralelismo de leis, e a Lei 8666, enquanto ainda carecendo dessa situação toda, ela está vigente, né? E ao estar vigente, eu ainda posso me utilizar, posso lançar mão daquelas regras, e aí só que não seria desse fundamento que consta aqui dos artigos da lei, mas aqueles da legislação paralela, vamos chamar assim, da 8666, porque agora eu tenho duas concomitantes. O artigo 6º, inciso 43 da lei 14.133, traz uma definição, né? Lá é um grande glossário, e ela aproveita esse glossário e, dentre os seus inúmeros termos,
ela cita o credenciamento e faz uma conceituação. É um processo administrativo de chamamento público, em que a administração convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens para que, preenchidos requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocado. Bom, fazendo um detalhamento dessa redação, a gente deixa claro o seguinte. Primeiro, vai precisar de um chamamento público. O chamamento público ele também está previsto como elemento necessário quando a gente pensa no regulamento. Ele se equipara ao edital, né? Se equipara ao edital, ele detalha aquilo que eu quero enquanto objeto, aquilo que eu vou exigir enquanto doente ou da instituição credenciada, e faz a explicitação desses elementos. É a exteriorização daquilo que a administração precisa, né? Então, ele chama esses interessados que têm por possibilidade fornecer bens ou prestar serviços. Quando eu olho para as questões relativas à saúde, eu tenho uma experiência, uma prática grande de utilização do credenciamento, principalmente para a prestação de serviços de saúde, né? E, claro, desde que atenda a requisitos necessários. Eu não posso simplesmente abrir uma possibilidade de credenciamento e deixar solto, né, sem os devidos atrelamentos entre aquilo que eu desejo e aquilo que será feito e a capacidade de fazer, a capacidade técnica de fazer. Então, isso é fundamental e sempre foi fundamental nas boas licitações, nas boas contratações. Também vale a mesma coisa para a aquisição de bens. Então, eu posso credenciar, nesse caso, no descrito do artigo, para fornecer bens também com essa característica de que, tecnicamente, ou enquanto exigência de fazer ou de fornecer, todos os requisitos necessários sejam plenamente atendidos, né? Eu os chamo, faço essa avaliação e os credencio. A questão é que eles vão disponibilizar esse bem ou executar essa atividade quando convocado. Então, assim, é óbvio que se eu fiz o processo, se eu segui o regramento e disponibilizei o chamamento, se eu publicizei o chamamento, se eu exteriorizei a intenção, é porque essa intenção é uma situação fática. Ela está dentro da minha necessidade do dia a dia. E ao estar na necessidade do dia a dia, tão logo esse procedimento, esse processo seja concluído, eu vou convocar essa empresa que teve o resultado positivo no meu credenciamento para, com ela, celebrar o ajuste necessário para poder começar a prestação de serviço ou o fornecimento de bens. Pode mudar, Tiago, por favor? Aqui começam, né, quando eu faço essa forma de contratação, começam algumas diferenças. Antes, voltando um pouco, né, pegando aqui os conceitos do artigo 79 que a gente leu anteriormente, eu tenho, no que diz respeito às hipóteses de contratação, né, do credenciamento sendo usado nas tais hipóteses. Paralela e não excludente. Caso em que é viável a vantajosidade para a administração, a realização de contratação simultânea. Aqui um grande questão. Na licitação regular, eu tenho um grupo de interessados, de licitantes, que apresentam condições, passam por processo de habilitação, e deles eu contrato um, eu tiro um. Então, é uma disputa de todos contra um, para tirar um. É uma disputa entre si para resultar num vencedor. No credenciamento, não. O credenciamento, não é excludente. Então, as contratações ocorrem de maneira paralela. Eu posso ter, para o mesmo serviço, mais entidades, mais empresas, que resultado positivo naquela possibilidade de contratação. Tiago, tem a gente voltar lá na apresentação? A segunda hipótese é quando eu tenho uma seleção de critérios terceiro, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário. Vamos voltar lá, Tiago? Você consegue voltar na apresentação? Esse é um exemplo clássico, né?
na área de saúde, quando eu credencio equipamento de saúde para uma determinada oferta. Então, eu tenho a possibilidade, combinando com o inciso primeiro, de contratar mais de um e contratar mais de um para poder fazer essa seleção, estando a cargo do beneficiário. Então, aquele que é o destinatário da assistência, ele terá uma oferta de serviços de assistência, uma gama de prestadores que ele definirá em quem ele fará, por exemplo, no nosso caso aqui, o exame. Ele é uma contratação necessária para a oferta de exames complementares. Então, eu tenho mais de um, e quem define, a partir das suas condições, seja de moradia, de disponibilidade de locomoção, seja lá o que for, ele define, porque ele é o beneficiário direto da prestação, aquela entidade ou aquela empresa que será utilizada para a sua satisfação, né? Que seria, no nosso exemplo aqui, realizar o exame complementar. E, finalmente, a gente tem um terceiro inciso, que é o que fala a respeito dos mercados, né? Contratação em mercados fluidos. Então, a gente tem aquelas situações em que eu tenho oscilação de mercado muito, muito grande. Esse aqui é muito aplicado, não a serviços, mas principalmente a contratação, a aquisição de bens. Então, eu tenho, por exemplo, as hipóteses, a doutrina, né? Os estudiosos da lei, enquanto ainda era um projeto e agora já devidamente sancionado, eles falam muito da questão dão um exemplo das commodities. Então, eu quero adquirir uma determinada commodity, que é um mercado muito fluido, então eu posso lançar a mão disso. Nesse caso, esse exemplo do inciso terceiro é pouco utilizado na área de saúde, não é muito para a nossa área, mas é uma hipótese real e viável de credenciamento. Então, ela pode ser utilizada, deve ser utilizada nesses casos onde eu tenho esse mercado que tem essa oscilação, tem essa variação. Pode mudar, por favor? Voltando, né, casando aquilo que a gente falou lá com as manifestações do doutor Andréia, né, a gente tem um dispositivo expresso no parágrafo único do artigo 79, dizendo que haverá um regulamento, haver um regulamento em que sejam observadas as tais regras, né? Dá um tempinho a mais para mim, porque eu fiquei fora do ar, né? A administração deve divulgar a disposição, na hipótese do artigo, quando o objeto não permitir a contratação, assim por diante. E pode mudar, Tiago? Já está terminando? Peraí, Marília, eu fiquei fora do ar um tempinho, compensa o meu tempo aí. Pode mudar, Tiago, por favor, a gente está terminando. Eu só quero fazer mais uma observação, que eu já vi alguns autores dizendo que o credenciamento é modalidade de licitação. Não é modalidade. Ele não é modalidade. O rol das modalidades, ele é muito taxativo. Porém, na sequência do artigo, você tem um parágrafo que diz, ou que dispõe, a respeito do credenciamento. Então, não confunda. O credenciamento é uma possibilidade, agora, de maneira expressa, mas ele não é modalidade. As modalidades são outras, as modalidades já foram mencionadas pelo Tadahiro, foram mencionadas pelo Mauro, mas eles não são, não é uma modalidade. Falar sobre o credenciamento nesse momento, né, uma coisa ainda preliminar, a gente tem muito que estudar, muito que ver com essa lei. Foi uma possibilidade muito grande a gente poder vir para cá para poder tratar disso. Agradeço ao IDIS, agradeço a oportunidade. Foram, assim, pinceladas, né, algumas possibilidades, algumas discussões rápidas, porque a gente tem um tempo e a gente quer ouvir os colegas que estão participando com as suas dúvidas. Nesse sentido, abraços para vocês, né?